E aí, destravante, você já sabe que o MEI ele pode contratar até um funcionário, pelo menos é o que a lei permite agora em 2025. Mas como contratar? Você tem dúvidas? Então você chegou no vídeo certo. Fica com a gente até o finalzinho desse vídeo, porque olha, as dicas estão incríveis. Mas se é a primeira vez que você está chegando por aqui, em primeiro lugar, seja muito bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, de já ativar o sininho para você receber as notificações assim que nós lançarmos um vídeo novo. E é claro, eu vou contar aí com o seu joinha e com o seu comentário, se você tiver mais dúvidas sobre esse assunto. Combinado? E como nós falamos, o MEI ele pode contratar um funcionário com um salário mínimo e ele deve receber no máximo um salário mínimo nacional. É o que é permitido em lei. E essa contratação, ela precisa ser feita de carteira assinada, como qualquer outro empregado registrado pela CLT. E eu vou começar aqui a dar algumas dicas de como você pode fazer isso, principalmente para você que é MEI, quer contratar, precisa, registrar alguém, mas não tem uma assessoria contábil para te auxiliar nessa etapa. O primeiro passo é você cadastrar esse empregado no e-social. O e-social, ele é o sistema que vai gerir todas as informações do empregado registrado, que é por onde você vai gerar a folha de pagamento, os impostos, todas as informações que precisam ser enviadas ao governo. Depois que você cadastra esse empregado no e-social, você precisa gerar o contrato de trabalho. Sim, gente, é muito importante você formalizar o contrato de trabalho, porque tem ali as cláusulas de direitos e deveres de ambas as partes. Então, realmente, é um contrato muito importante. A nossa dica em relação a isso é você não pegar modelos de internet. Nem que você consiga agendar uma consultoria com um profissional, adquirir um contrato de algum profissional que já esteja especializado nessa área, tá? Mas nunca pegar modelos de internet. Por quê? Porque pode ter alguma cláusula nesse contrato que pode te prejudicar ou prejudicar até mesmo o seu empregado. E um contrato justo, ele é bom para ambas as partes. Por isso, a nossa dica é você verificar sempre com um profissional, seja ele um contador, um especialista em departamento pessoal ou até mesmo um advogado. Terceira dica é você recolher os impostos em dia, tá? Todos os meses você vai precisar recolher o FGTS e o INSS patronal, que dá ali mais ou menos 11% sobre o salário. Mas esses impostos é muito importante que você pague em dia, tanto para que o seu empregado consiga usufruir dos benefícios previdenciários e que você também não fique pagando multas desnecessárias. E a quarta dica é você pagar o salário desse funcionário em dia, até o 5º dia útil, que é o que é permitido em lei. Alguns optam em pagar ele no último dia, alguns no primeiro dia, mas você, por lei, tem até o 5º dia útil para efetuar o pagamento do salário ao empregado, tá? E não se esqueça, gente, de controlar também o 13º e as férias. A quinta dica, e depois dessa quinta dica, tem uma dica que é, gente, diamante. Mas a nossa quinta dica é o seguinte, a gente percebe que essa burocracia em relação ao registro, principalmente para quem não tem ali essa demanda como rotina, realmente fica muito confuso. Os primeiros passos você não sabe bem o que fazer e qualquer errinho que você fizer pode prejudicar tanto você quanto o seu empregado. Então, a nossa dica aqui é o seguinte, procure um profissional, nem que seja para te auxiliar nesses primeiros passos. Uma consultoria especializada, alguém para fazer pelo menos esse primeiro registro e você acompanhar depois, porque parece simples, mas na prática tem ali algumas informações que precisam ser informadas, que se não forem informadas ou se não forem informadas dentro do prazo, corretamente, realmente pode prejudicar muito você. E o que a gente precisa quebrar, destravar da nossa mente, de uma vez por todas, é que apesar de não ser obrigatório o MEI ter um contador, a gente percebe que esse profissional ele é um parceiro estratégico para qualquer negócio de sucesso. Então, se você acompanha a gente aqui, já tem esse tempo, você percebe que isso é verdade. Porque tem algumas demandas que você consegue fazer, você pode fazer? Pode. Você tem acesso? Tem. Mas se tiver um profissional ali que já esteja acostumado a essa rotina, fica muito mais fácil para você focar em outras partes do negócio. Agora, a nossa dica diamante que eu quero trazer aqui é a seguinte. Você precisa prestar muita atenção na hora de quem você vai contratar. Por quê? Porque o MEI,
não é que ele não possa, mas quando você contrata parentes próximos, principalmente pais, filhos, cônjuges, sobrinhos, você atrai os olhares da fiscalização. Eu não disse que é proibido, é permitido, desde que estejam delimitadas ali todos os direitos e deveres, as subordinações, o salário conforme a compatibilidade do cargo executado, mas existe um alto risco do INSS, ou da Justiça do Trabalho questionar essa relação contratual. Então, se você for contratar algum parente, principalmente se ele tiver algum parentesco próximo, como eu falei, pais, filhos, cônjuges, sobrinhos, algo mais próximo ali de você, realmente procure um profissional para que possa te auxiliar nessa demanda do contrato, tá? Não é proibido. A gente só precisa ter um alerta. Por quê? Porque muita gente acaba usando de subterfúgios para ter benefícios. Então, os órgãos eles já estão de olho fiscalizando quem faz esse tipo de contratação. A gente entende que o MEI, ele começa pequeno. Na maioria das vezes é o que? É uma empresa familiar, que quem vai te ajudar é seu marido, são seus filhos, são seus pais. E nada mais justo do que eles receberem por aquilo que eles estão executando. Então, a gente só precisa deixar isso bem transparente. A relação, a subordinação, o salário, para que depois você não seja prejudicado de alguma forma. Isso pode também fazer com que esse registro se torne inválido. E o que acontece se esse registro for considerado inválido? O funcionário, que é o parente, ele pode ficar sem direitos ao benefício do INSS mesmo com as contribuições pagas. Então, olha, se você de fato trabalha junto com algum parente seu e, como eu falei, nada mais do que justo, dele receber aquilo que ele, pelo serviço que ele está sendo contratado, se a relação não estiver clara, como que é essa relação clara? Se talvez você estiver pagando um salário maior do que os cargos em gerais, se no contrato tiver alguma cláusula ali, que não esteja extremamente transparente, o INSS ou a Justiça do Trabalho, eles podem invalidar esse registro. Outro ponto, gente, o MEI pode ser autuado por simulação de vínculo empregatício e pagar as multas de encargos retroativos. Então você acaba, adquirindo um débito que você não teria. Outro, pode haver consequências na Justiça do Trabalho, especialmente se tiver uma ação questionando a real natureza dessa relação. Então, realmente é preciso estar muito atento na hora de fazer essa contratação quando se tratar de parentes. E como que a gente consegue reduzir esses riscos, Flávia? Eu vou te dar umas dicas. Como eu te falei, tenha tudo muito transparente quando você fizer ali tanto o registro no e-social quanto no contrato. Pague o salário, o FGTS e todos os encargos sempre em dia e dentro dos permitidos em lei. Tenha provas dessa subordinação, como folha de ponto, os recibos de férias, toda a documentação de qualquer tipo de funcionário, que você consiga demonstrar que, de fato, existe ali uma relação de trabalho. E por último, evite mesmo fazer qualquer coisa que não esteja dentro do permitido. Qualquer bonificação a mais que não esteja dentro do permitido em lei. Qualquer tipo de salário maior, uma remuneração maior. E como você vai saber isso? Realmente só consultando um profissional especializado para conseguir te orientar. Olha, isso aqui você pode, isso você não pode, aí você vai fazer conforme o que está permitido para que depois você não seja prejudicado. E nós aqui entendemos que contratar é um passo muito importante e sinal de crescimento para o seu negócio. E justamente por isso a gente tem esse cuidado de trazer para vocês informações reais, confiáveis, para que você possa analisar e praticar de acordo com o que a lei permite. A gente sabe que existem muitas desinformações, principalmente se tratando do MEI. Então, a gente tem esse compromisso com você, eu tenho esse compromisso comigo mesmo, em primeiro lugar, de trazer sempre uma informação que seja relevante e que seja verificada. Por isso, gente, eu vou pedir mais uma vez, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ajudar esse canal a crescer, para que o algoritmo entenda que é um conteúdo relevante e apresente esse conteúdo para outras pessoas. Vamos juntos destravar esses pequenos e microempresários do nosso país e ajudar o nosso país a crescer. Eu espero você aqui semana que vem, hein? Tchau, tchau.